E aí galera, beleza? Mais um vídeo aqui. Hoje o tema é autodescoberta. Como raios eu vim parar aqui no meio do mato, com a moto passando aqui, vendo o que é que eu tô fazendo aqui. Antes de saber quem a gente é, antes de eu saber quem eu sou hoje, eu tive que descobrir quem eu não sou. Então eu tive que ir percebendo, tive que ir descascando a cebola da minha vida. Tive que saber que eu não era aquele cara mulherengo, tive que saber que não era aquele cara bêbado, tive que saber aquele cara que não vivia para agradar os outros, tive que aprender que eu não era a pessoa que tinha que ficar calado e escutar o que todo mundo falava como certo e que eu tinha que aceitar aquilo. Tive que me despir disso tudo para saber quem eu era. E aconteceu de eu procurar, eu ser o primeiro a estar num bar bebendo de 11 da manhã até 6 da tarde, sem pretensão nenhuma de melhora, acreditando que se eu era aquilo ali, não tinha como sair daquilo. E falando e pensando comigo mesmo, carai, Deus só tem o Senhor agora, não tem jeito mais não. Só o Senhor agora para me salvar, porque eu não faço ideia do que tem que ser feito, não faço ideia do que tem que acontecer. E foi aí que a ação imediata dele fez conhecer minha ex-namorada, que me auxiliou muito. Ela me compreendeu bastante. E o início, pô, parece que é uma coisa de outro mundo, é surreal você ver o que você não é. Ela me fez uma pergunta que eu nunca vou esquecer na minha vida. Ela perguntou como é que eu me sentia, por que eu tô correndo atrás tanto de dinheiro, por que dinheiro significa tanto na minha vida. E aí eu falei, pô, porque eu tenho que pagar tudo, que eu tenho que ajudar meus pais, que eu tenho que ajudar as pessoas, que eu tenho que ajudar todo mundo, que eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, só o dinheiro que funciona, só o dinheiro que funciona. E aí eu percebi que, aí ela me fez a pergunta, tá, qual é seu Pix aí? Me fala aí que eu pago todas as suas contas agora, beleza? Aí eu fiz, eita porra, beleza. Aí ela, pronto. Ela não pagou o Pix, tá? Ela só falou sobre. E nessa hora eu imaginei que tudo já estivesse pago, porque ela falou. E nesse momento ela perguntou, o que tá faltando agora? Que aqui já tá tudo pago e tô todo mundo ajudado. Eu fiz, caralho, maluco. Que pergunta é essa, velho? Uma coisa tão simples, eu nunca tinha me perguntado. Eu fiz. Na hora veio um estalo assim, solidão. Tá faltando eu não me sentir tão sozinho. Eu tenho medo de ficar sozinho, eu tenho medo da solidão. E isso que me faz querer tanto ir atrás de dinheiro e querer que as pessoas gostem de mim, que as pessoas me reconheçam, acreditando que só seria reconhecido se eu tivesse dinheiro. Não ia ser mais solitário se eu tivesse dinheiro. E aí que a ficha caiu, começou minha jornada incansável. Hoje eu tô melhorzinho, não tô tão... Eu ficava 10, 15 horas por dia estudando só sobre quem eu sou, quem eu era naquela época, né? E aí, hoje eu melhorei, não tô lendo tanto, tão focado assim, porque tem outras coisas e que tem que dar uma desacelerada também, tem que viver a vida. A vida não é só teoria, né? E quando eu comecei, sem parar, eu fui em todas as religiões, fui entender o que era religião, por que era daquela forma, fui entender o taoísmo, fui entender o budismo, fui entender quem eu era, fui entender sobre meditação, sobre consciência. Foi aí que eu comecei a ver coisas sobre consciência, expansão de consciência, quem eu sou. E todos são deuses, assim como diz Jesus, vós sois deuses.
E eu descobri que eu sou a centelha divina carregado de cascas, que eu tinha que ir limpando até chegar na centelha, até chegar na fonte primordial, que é o próprio Deus. E eu olho toda hora pra baixo, falei, eu não vou ficar falando sozinho com o microfone desligado. E aí eu percebi, eu fiquei, cara, mano, o que é que tá na frente disso? Aí eu percebi que é vaidade, ego e orgulho. E tudo isso está interligado ao mal de todos os 8 bilhões de seres humanos, que são todos o mesmo, todos possuem uma centelha divina dentro de cada um, e todos têm poderes, assim como Jesus tinha poderes, né? Que aquilo para Jesus é normal, não existe nenhum milagre, é a capacidade dele já. E ele mesmo falou que se a nossa fé fosse do tamanho de um grão de mostarda, que seríamos capazes de coisas bem mais grandiosas que aquilo. Então eu fui caramba, como que isso é possível? Quem sou eu? Como assim? E aí eu comecei a ir frequentar o espiritismo, fui perceber, assistir a série The Chosen, que é maravilhosa, assistir o filme de Divaldo Franco, fui, pô, que humildade, que ser humano, por que ser humano é assim? Tendo minha referência de vida hoje é Jesus, minha referência de ser humano é Jesus. Eu fui, pô, como é que eu seria cada vez mais essa situação? O que é que Jesus faria? Nessa situação, o que é que Jesus faria? E aí fui vendo o caminho que Jesus comenta no Evangelho, que ele ali ele sabe o que a gente tem que fazer para poder melhorar, mas que a gente como sempre escolhe não fazer, né? Na maioria das vezes a gente tá errando. E fomos feitos para errar, nós não somos tão evoluídos ainda. E fui me encontrando, pô, realmente eu gosto de ajudar as pessoas, eu gosto de conversar com as pessoas, gosto de escutá-las, eu gosto de estar sempre sorrindo, gosto de ser alegre, mas eu tava faltando o principal, que era eu gostar de mim, eu me amar, para eu poder me bastar e assim transbordar amor para todo o meu redor. E eu descobri que nessa minha caminhada, né, todos nós somos amor. Amor é a energia que rege o universo. E que quando você faz as coisas por amor, quando você atinge o grau de amor incondicional, é o amor incondicional. Não é o amor romantizado de historinha, de filme, essas coisas. É o amor incondicional que Jesus tinha. De saber que ia morrer, mesmo assim, ainda naquela situação, perdoar a todos e saber que a gente é ignorante. Perdoa, Senhor. Eles não... Perdoa, Pai. Eles não sabem o que fazem. Realmente, se soubessem que somos todos um. O que você faz ao próximo, você está fazendo a si mesmo, ninguém tinha matado Jesus. E continuando a minha vida de estudo, estudei bastante sobre o que é que faz eu ter consciência, o que é minha consciência, o que é que são meus pensamentos, o que é que sou eu. Se eu não sou meus pensamentos, quem sou eu? Já que eu achava que eu era daquele jeito, não tinha como mudar. A gente muda. Nós acostumamos nosso cérebro a um jeito, mas aí entra a questão da força de vontade e dedicação para a gente moldar ele ao novo ser. Isso leva um tempo da zorra. Eu bem sei, porque passei muito tempo e chorava à noite, deitado, e disse, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Eu sou quem? O que é que eu estou fazendo nessa terra? O que é que eu estou fazendo aqui? E o Espiritismo ajudou bastante a compreender que estou espiando ainda pecados, espiando erros de vidas passadas, que eu tô evoluindo, que eu tô nesse planeta, nessa era, nesse período de tempo para evoluir. Tudo que todas as pessoas que estão ao meu redor me fazem evoluir, me mostram quem eu sou. Quando eu observo elas, é um reflexo, tudo é um espelho. E cada vez que eu vou analisando uma situação, eu vejo aquela situação como se fosse eu, como se fosse para mim. E com isso, meu auto-julgamento diminuiu bastante, minha autocrítica diminuiu bastante, minha autocobrança diminuiu bastante. Então, a autodescoberta leva a você a entender que você é um só com o todo. Que você, o amor que você sente por você, inevitavelmente ele transborda e passa para o próximo. E seus preconceitos vão diminuindo, suas raivas vão sendo canalizadas para o lugar certo.
seus sentimentos ruins vão diminuindo, você continua sentindo eles, e faz parte da vida isso. Mas ele já não tem aquele peso enorme, sem sentido nas nossas vidas. E hoje eu tô muito feliz, sou muito feliz em ter começado, em ter tido coragem de negar toda a minha identidade anterior e admitido que hoje eu tô pensando de uma forma, para amanhã eu posso pensar de outra. Que identidade a gente cria por questão de ego mesmo, que ele precisa ter uma identidade para dizer quem ele é. Mas eu sou amor, eu sou uma centelha divina que está nesse planeta para evoluir. E cada situação tá aqui para me mostrar que eu posso evoluir, tanto com o ego quanto questão de vaidade, questão de orgulho, de ignorância, de raiva, de momentos que você acredita que, eu sempre fui assim, não vou mudar não, síndrome de Gabriela. Mas e se eu fizer diferente? Eu me sinto muito bem quando faço uma coisa diferente do que eu fazia antes. E o cérebro vai acostumando, eu vou tornando aquilo meu padrão de vida. E não deixo de ter minha individualidade, né? De ser criador, de gostar de estar aqui fazendo esses vídeos, criando conteúdos, que é para isso que nós fomos feitos, imagem e semelhança de Deus. Nós somos criadores. Nós temos o potencial enorme de fazer o que a gente quiser, basta a gente querer fazer essas coisas. Eu quero fazer esses vídeos e estou fazendo. Então, a partir de agora, Deus age e eu sinto que tem algo maior que eu que me impulsiona a fazer as coisas. Mas o livre-arbítrio de começar a escolher saber quem você é com você. Você tem que começar. Acontece alguma coisa, você cansa, você fica exausto, você, meu Deus, não tem mais jeito não. E esse momento sempre chega, não tem pra onde correr, ele vai chegar esse momento. É a hora que você entra e Deus espera pacientemente. Ele é eterno, ele tá aí pra sempre. Então ele espera 33 anos, que é 33 anos pra Deus? Um milésimo de segundo, porque ele me esperou. E hoje tudo é Deus na frente, tudo. Hoje eu me vejo um com ele, embora ainda tenha muita coisa que eu não entendo e muita coisa que eu não vou entender nessa vida, né? Faz parte das transições. E mais que essa jornada, que é durante minha vida inteira, cada dia eu fico mais orgulhoso de mim por aceitar esse desafio, por ter a coragem de realmente me perguntar quem eu sou, o que é que eu estou fazendo aqui. Então essa é a mensagem de hoje, que espero que ajudem vocês, de certa forma, em qualquer parte da história de vocês que vocês estejam. Não deixem de acreditar em vocês, não acreditem no que outros falam de vocês e principalmente não acreditem no que você mesmo acha que você é, que isso pode te destruir ou pode te elevar. Então é isso. Até mais, pessoal.